Bom dia Bom a dia. todos. Antes de mais, pedimos desculpa por aqui um atraso prolongado de mais de 30 minutos. Já tínhamos aqui tentado avisar no chat da sessão que estávamos com dificuldades técnicas, inclusive indicando que iríamos reagendar a sessão e pedimos, agradecemos ainda mais a paciência por terem-se mantido tantas pessoas, praticamente aquelas que estavam todas no início, a aguardar pela sessão. De qualquer forma, para aquelas que poderão, entretanto, ter saído, iremos partilhar depois a sessão e, eventualmente, reagendar uma nova sessão com este mesmo conteúdo. Portanto, dando início então a esta edição da Webinar Series, dedicada ao tema da obrigatoriedade da faturação eletrónica em 2023, iria passar só a apresentar aqui as duas pessoas da Solve Safety que irão estar nesta sessão a falar um pouco sobre estas temáticas. Para além de mim, responsável de marketing, também o Pedro Sepulveda, diretor de desenvolvimento de negócio. Também lembrar, para quem não saiba, que a Sovos adquiriu a Safety no ano passado, uma empresa com sede nos Estados Unidos e que tem, dentro das suas áreas de negócio, nomeadamente da conformidade de impostos e conformidade legal ao nível de tudo o que tem a ver com temas fiscais, tem também esta componente da faturação eletrónica a nível global. E, portanto, a Safety desempenha também esse papel e tem, com os mais de 20 anos de experiência nesta área, tem também esse papel a nível global e, portanto, daí o nome Solve Safety, para quem ainda não se tivesse apercebido. Começando também por falar um pouco sobre aquilo que, no fundo, nos leva a estarmos aqui a discutir estes temas. Existe desde sempre uma guerra de titãs, digamos, entre governos e empresas que têm, por vezes, interesses distintos, nomeadamente os governos procuram, obviamente, modernizar o setor público, recolher mais impostos e esta intenção de querer cada vez mais fechar a diferença entre os impostos, o IVA que podem recolher e aquilo que efetivamente está a ser transacionado no mercado, leva a que os Estados de todo o mundo tentem apertar mais tudo o que tem a ver com a legislação, no sentido de conseguir controlar melhor as transações, poder, de facto, cobrar os impostos que são devidos, haver menos mercado paralelo. Por outro lado, as empresas também querem acesso aos mercados globais, querem ter acesso a normas, querem ter pouca burocracia, e isto, no fundo, é um pouco a história que leva a que, também por todo o mundo, esta legislação relacionada com a faturação eletrónica esteja generalizada. Curiosamente, para quem não saiba, na América Latina é também das regiões mais avançadas nesta matéria. Os países nórdicos, naturalmente, mas o resto da Europa, incluindo Portugal, estão relativamente bem posicionados neste processo de liderança e de transição, que, apesar de tudo, ainda está muito focado para já no governo, na relação com o setor público, mas, e já vamos dar esses exemplos, existem outros países já na Europa em que esta legislação da obrigatoriedade da fatura eletrónica se aplica também no setor privado. Pronto, vamos aqui tentar dar um pouco aquilo que é um enquadramento legal, falar sobre segmentos e formatos, falar sobre o SUSPT, dar também uma visão daquilo que é o ecossistema e a interoperabilidade no setor e deixar também um espaço para questões que nos queiram colocar aqui através do chat. Começando por explicar um pouco aquilo que é a fatura eletrónica, portanto, é um conceito que parece simples, mas é natural e vemos que ainda acontece haver muitas dúvidas sobre esta temática no mercado em geral e, sobretudo, em empresas de menor dimensão que não estavam tão em contacto com esta realidade. Portanto, a fatura eletrónica é, desde logo, uma fatura que foi emitida, transmitida e recebida no formato eletrónico estruturado e que permite um tratamento automático e eletrónico. Nós vamos repetir este conceito mais adiante, mais vezes, porque
embora, como digo, pareça simples, é importante distinguir de outras alternativas que existem no mercado, nomeadamente do PDF, que, como vamos ver, tem diferenças. Portanto, a estrutura da fatura eletrónica exige que os dados estejam criados de acordo com uma determinada estrutura. Em Portugal existe uma norma, que é o FISPT, que também já vamos falar mais à frente, mas que determina, nomeadamente, a semântica e a sintaxe de como esses dados devem estar estruturados e devem ser enviados para os receptores. A comunicação também deve obedecer a uma regra, tem que ser enviada do sistema do vendedor, do fornecedor, para o do comprador, permitindo a importação ou a integração automática sem necessidade de intervenção ou inserção manual. Portanto, dito isto, é importante também relembrar aqueles que são os prazos para a faturação eletrónica do setor público. O Pedro vai aqui também fazer alguns comentários. Sim, e os prazos, mais uma vez, bom dia a todos. Os prazos é um dos tópicos, portanto, da área da faturação eletrónica. Posso dizer que estou na Safety há 7 anos, mais ou menos 7 anos, e já assisti a 5 prorrogações de prazo. Portanto, antes da fase da pandemia, o Governo prorrogou várias vezes os prazos, até com uma salvaguarda do deadline de implementação da faturação eletrónica nos Estados-membros de diretiva comunitária, portanto, permitia até a sua implementação até 2022, mas a transposição desta obrigatoriedade para o nosso país foi no início de 2018. Portanto, estamos a falar de 4 anos numa fase pré-pandemia e depois mais 2 anos em pandemia. Ou seja, é um tema que já se fala há muitos anos. A receptividade do mercado, independentemente das consecutivas prorrogações do prazo, tem sido muito positiva ao longo dos últimos anos, mas penso que agora temos luz verde no que respeita ao cumprimento, então, da entrada em vigor deste diploma, destes diplomas, nomeadamente do mais recente diploma do Código da Contratação Pública, o Decreto-Lei 111, e no que respeita também ao Decreto-Lei 28, que no fundo nos traz a obrigatoriedade e vem reger todo o processo de assinatura eletrónica qualificada de documentos documentos fiscais enviados eletronicamente. Temos então aqui o prazo de 1 de janeiro de 2023 como o deadline para quer as micro, as pequenas e médias empresas, as grandes empresas cumprirem com esta norma. Mais do que a questão do cumprimento, é poderem otimizar todos os seus processos. Já vamos ver um bocadinho mais à frente de que forma, e de forma muito sucinta, de que forma é que conseguirão, mas dar-vos esta nota. Portanto, nós recebemos várias questões consecutivamente e ao longo dos últimos meses. Será que a lei vai ser novamente prorrogada? E, portanto, o sinal e a mais recente mensagem do Governo é de que não. Portanto, foi publicado o Decreto-Lei 66A no passado dia 30 de setembro, que no fundo vem revogar todos os diplomas que foram publicados nos últimos 2 anos, aproximadamente, e que vieram prorrogar o prazo de implementação da faturação eletrónica. Portanto, foi publicado em 66A, poderão consultar, muitos de vocês já terão conhecimento, mas esta é uma mensagem do Governo, dando nota que a 1 de janeiro de 2023, quem não está ainda, as empresas que ainda não estão preparadas para trabalhar em faturação eletrónica, terão aproximadamente 2 meses para o fazerem. Portanto, esta é uma nota importante para a componente, isto trabalhando com o Estado, na vertente das empresas que trabalham com o Estado, para a vertente de empresas que trabalham com o mercado privado. Sempre que enviem uma fatura em PDF, por exemplo, por e-mail, ou que disponibilizem uma fatura num portal dedicado aos seus clientes, estes documentos deverão ser
assinados eletronicamente, de acordo com o Decreto-Lei 28, cujo prazo é igualmente a 1 de janeiro de 2023. Portanto, dar-vos esta nota e este reforço de que penso que será desta que teremos a obrigatoriedade da faturação eletrónica em território nacional. Muito bem. Portanto, aqui falava um pouco daquilo que também é a nossa visão e experiência relativamente à forma como a emissão, aliás, aqui é o reflexo daquilo que está também ditado na legislação e daquilo que esperamos que venha a acontecer nos próximos tempos. Portanto, dentro dos vários tipos de emissão, ainda falando da fatura em papel, que cada vez está mais em desuso, em favor da fatura PDF e da fatura eletrónica, existem, no entanto, diferentes considerações para cada um destas tipologias. Portanto, se olharmos para o segmento B2C, para individuais, não se aplica a fatura eletrónica. Portanto, embora, e aqui é uma terminologia que nós todos, enquanto consumidores, estamos habituados a ouvir, aderir à fatura eletrónica dos nossos fornecedores das águas, das telecomunicações, etc., na realidade não vamos dizer que é incorreto, portanto, mas se quisermos ser de facto rigorosos, não se trata daquilo que se entende por fatura eletrónica, como naqueles conceitos que vimos há pouco, da integração entre sistemas, de envio automático sem intervenção manual. Portanto, aí estamos a falar efetivamente da fatura em PDF, não deixa de ser um suporte digital, mas é aqui que termina, digamos, a capacidade de recepção por parte dos individuais e que no fundo é um processo facultativo da transição entre o papel e o PDF, não é ainda obrigatório, portanto não pode ser imposto, mas é cada vez mais utilizado. Falando do B2B das empresas, temos a realidade nas três formas de envio e de recepção, ainda sem obrigatoriedade, e aquilo que esta legislação vem também fomentar e vem alavancar é que aconteça de uma forma mais rápida, com vista a que também se venha a aplicar ao segmento B2B. Quando falamos do Estado, já temos que esquecer, tendo em vista o novo prazo, já temos que esquecer, digamos, a fatura em papel. Portanto, estamos a falar ainda da fatura PDF poder ser aceita, portanto, até final deste ano, até 31/12, ainda é aceita, tendo em conta que, e aqui aplicando-se a fatura PDF para qualquer cliente, seja ele individual, empresa ou Estado, que a partir de 1 de janeiro, como disse o Pedro, tem que ser assinada com recurso à assinatura qualificada. E falando da fatura eletrónica, portanto, o Estado, apesar destes adiamentos, já está obrigado a receber desde abril de 2019 fatura eletrónica. Portanto, qualquer empresa que desde essa data quisesse enviar fatura eletrónica, a entidade pública não se podia recusar a receber esse formato. No entanto, sabemos que a maioria não estava preparada nessa altura, tem-se vindo a preparar, e hoje em dia já não deve haver recusa ou rejeição desse método de envio, embora o PDF ainda seja válido. Portanto, para as grandes empresas, aqui não está claro, mas é desde 2021, e então para PMEs e microempresas a partir de janeiro de 2023, como vimos. Só acrescentar o seguinte, Nuno. Mais do que a componente legal, que é um facto, portanto, para lá caminhamos para esta obrigatoriedade, como já referi há pouco, mas enaltecer aqui mais do que a componente legal para o processo de faturação eletrónica. Uma empresa que trabalha com mercado privado, com o setor público, terá que certamente cumprir aqui com as exigências do diploma da faturação eletrónica para o setor público e terá que adaptar e adquirir um sistema de faturação eletrónica para garantir este cumprimento. Agora, uma empresa privada que trabalha com outras empresas privadas que têm clientes individuais, mais do que a vertente ou a componente legal, é efetivamente a otimização do processo. Eu dou-vos um exemplo, e dou sempre este exemplo muito, muito prático. Uma empresa que envia uma fatura em PDF
através de um sistema de faturação eletrónica, quer PDF, quer uma fatura eletrónica, tal como já escreveu há pouco, garante sempre a rastreabilidade do documento. Ou seja, se nós enviarmos uma fatura por e-mail, nós nunca vamos ter garantia de que a fatura foi lida, nunca vamos ter a garantia que a pessoa que recebeu a fatura consultou a fatura. Se existir um erro, um e-mail estiver descontinuado na empresa, não tem qualquer mensagem, não tem o próprio endereço de e-mail enviado uma mensagem, mas não sabem qual é o erro. Se foi porque a pessoa deixou de trabalhar na empresa, o e-mail foi descontinuado. Se houver uma proxy, um sistema de segurança que bloqueie o e-mail enviado pela vossa empresa para um novo cliente que não está, por exemplo, em que vocês não têm o endereço de e-mail como fidedigno no sistema de segurança, esse e-mail não é entregue. O que é que com um sistema de faturação eletrónica, quer para a emissão de faturas em PDF, quer para a faturação eletrónica, as empresas conseguem sempre garantir a rastreabilidade do processo. Exemplo prático, enviam a vossa fatura, quer seja PDF ou fatura eletrónica, e têm sempre a garantir uma mensagem de informação, uma mensagem de estado, garantem sempre que a vossa fatura foi recepcionada, foi lida, se ocorreu um erro, qual foi o erro que ocorreu, recebem essa mensagem de estado. E, portanto, isso é muito importante e cada vez mais importante para as empresas, essa monitorização, porque tudo isso vai afetar não só prazos de pagamento, o início da contabilização dos prazos de pagamento, como a própria liquidez da empresa. Portanto, estamos aqui a falar num contexto legal e muitas vezes o fazemos porque é o que é. Portanto, temos que o cumprir e é uma legislação já que está na base da diretiva, que esteve na base da diretiva comunitária. E, portanto, temos que, agora, mais do que isto, olhar para o processo de faturação eletrónica numa perspectiva de otimização e redução de custos e até monitorização dos próprios fluxos de pagamento e controlo de faturas e de valores que estão na rua, não é? Muito importantes para as empresas, e, portanto, enaltecer também este aspecto, mais uma vez, que muitas vezes é obrigatoriedade legal, mas mais do que isso. Por isso é que já são algumas dezenas de milhares de empresas a trabalharem com a faturação eletrónica, mesmo sem a vertente da obrigatoriedade legal. Focar este ponto também. Exatamente, sim. Aliás, o próximo ponto até procura reforçar um pouco isso, que é a forma como, falando aqui do PDF, e que, como a nossa percepção é de que a fatura em PDF é uma fatura eletrónica, como já expliquei há pouco, não é esse o nosso entendimento, em certa medida, aquilo que nós pelo menos consideramos é que, de facto, o PDF é igual ao papel. Portanto, e se olharmos para a forma como as faturas são processadas, na realidade, se uma empresa vai receber fatura em PDF, para todos os efeitos, é como se estivesse a receber em papel, porque não vai conseguir pegar naqueles dados e introduzi-los no seu sistema para o processo de contabilização e pagamento. Portanto, vai ter um esforço real, manual, com margem de erro, e que não vai, como o Pedro disse, não vai garantir a rastreabilidade para o emissor, para o fornecedor, não vai dar qualquer tipo de feedback, a não ser respondendo por e-mail àquilo que foi recebido, e, portanto, perde-se aqui muita informação, é um processo nada automatizado, naturalmente, e lá está, portanto, tanto o papel como a fatura PDF são meios em que os dados não estão estruturados. Portanto, embora o PDF seja um envio eletrónico e um suporte digital, continua a implicar um processamento manual. Para quem não sabe, o OCR é o processo de Optical Character Recognition, é um serviço que a Safety tem e que existe no mercado, que permite fazer a captura de dados de forma mais ou menos automática a partir de documentos PDF e de papel, mas isto para dizer que, embora este seja um mecanismo que as grandes empresas, os grandes receptores de faturas têm implementado, para todos os efeitos é tratado como papel. Portanto, os PDFs seguem exatamente o mesmo fluxo que as faturas que seguem por correio. E, portanto, embora para o emissor possa haver aqui a ideia de que está a fazer fatura eletrónica, na realidade não é um processo de fatura eletrónica, porque é só na perspectiva da emissão. Portanto, para que seja de facto um processo completo,
e embora o OCR tente, no fundo, pegar em dados estruturados, mas com margem de erro, aquilo que a fatura eletrónica oferece é efetivamente um processamento automático e eletrónico entre o emissor e o receptor, entre sistemas de faturação e sistemas financeiros e de contabilidade. Portanto, e isto obedece também, ou é facilitado, pela existência de formatos standard. Formatos standard esses que muitos dos quais já estão há algumas décadas no mercado, por exemplo, no setor do retalho e no setor automóvel, têm formatos próprios. Por país também se tem vindo a implementar diferentes formatos, em alguns casos, em Portugal o SUS-PT, mas noutros países europeus existem diferentes formatos, que já vamos falar mais à frente, o que, por um lado, tenta facilitar esta ligação, não só a nível doméstico, mas com outros países, mas onde ainda existe a oportunidade de melhoria para que as empresas não se deparem com múltiplos formatos, mesmo quando entram no mundo da faturação eletrónica, e por isso também vamos aqui dar algumas notas mais adiante sobre isso. Deixa-me só, no slide anterior, também focar aqui um ponto que me parece... é mesmo este. Focar um ponto que também me parece importante. Nós temos aqui duas vertentes, dois mercados. O mercado público e o mercado privado. Portanto, empresas, pequenas, micro, médias empresas, grandes empresas, que trabalham com o setor público e o setor privado. O setor público, portanto, é taxativo, portanto, a obrigatoriedade de trabalhar com faturação eletrónica, quer seja através da utilização do portal, quer seja através de processos integrados para grandes emissores, mas há um aspecto muito importante. Para empresas privadas que trabalham com empresas privadas, o que temos assistido no mercado é que muitas empresas estão a adotar a faturação eletrónica, processos de EDI, ou seja, receberem todas as suas faturas de forma integrada no seu sistema de gestão, e temos verificado que muitos processos de pedido de compra no mercado, RFQs, e mesmo pedidos de compra mais simplificados, uma das exigências é que todo o processo de faturação, portanto, subsequente ao eventual contrato que venha a ser celebrado com o adjudicatário, com a empresa, deverá ser através de um processo eletrónico de faturação. Ou seja, cada vez mais as empresas privadas, e nós temos vários exemplos, vários parceiros, clientes que trabalham connosco, que exigem nas suas peças concursais para o Estado e cadernos de encargo, portanto, os documentos que estão na base do procedimento de contratação, o sourcing, estão a exigir que, portanto, o processo ajusante da faturação eletrónica, tudo seja trabalhado via eletrónica. Portanto, dar-vos também essa nota, uma vertente mais prática e o que é que está a acontecer no mercado, porque a adoção da faturação eletrónica não é só para a administração pública, é também para o mercado privado, e daí, enfim, é um bocadinho a lógica de pensarmos do porquê do Decreto-Lei 28 de 2019. Portanto, o Decreto-Lei, na altura, o 18 de 2008 da contratação pública, depois a transposição para o DL 123, a obrigatoriedade da faturação eletrónica, e em 2019 temos então o Decreto-Lei 28 para promover também a faturação eletrónica junto do mercado privado. E isso já está a acontecer. Portanto, dar-vos também essa nota. Muito importante esse ponto. Aqui também em seguimento àquilo que são os formatos por mercado, e aqui pegando naquilo que é o exemplo para Portugal, o SUS-PT, que para alguns ainda poderá soar a um palavrão. Portanto, o SUS-PT não é mais do que um formato que, neste caso em Portugal, através da ESPAP, que é a entidade de serviços partilhados da administração pública e responsável pela coordenação da implementação da faturação eletrónica, foi quem divulgou a primeira versão já em 2019 dessa norma técnica, que tem como objetivo cumprir as formalidades de emissão de faturas e aumentar o potencial da automatização da recepção através deste formato. Formato esse que é constituído por um conjunto de campos obrigatórios, que normalmente são aqueles que
que hoje em dia já constam das próprias faturas em papel ou PDF, e, portanto, os dados de cabeçalho, os totais do documento, e existem depois um conjunto de outros dados opcionais, alguns deles que não são diretamente relacionados com o processo contabilístico, mas sim com o processo de negócio, mas que também são importantes constar na fatura ou nos dados estruturados da fatura eletrónica e que, como tal, podem ser adicionados, havendo, mais uma vez, também entendimento entre o emissor e o receptor da fatura de quais são esses campos adicionais que podem e que devem ser também incorporados. Portanto, isto para dizer que o CISPT, como outras normas que existem a nível global, procura definir um standard, mas é um standard que é dinâmico, na medida em que, para além daquilo que são os campos obrigatórios, permite evoluir para outros campos que as empresas, num determinado setor, num determinado negócio, e sendo com o Estado ou mesmo entre empresas, possam utilizar essa informação para garantir que toda a informação da fatura e do negócio estão presentes nesse formato. Aqui dá-vos uma nota também daquilo que é a Safety também enquanto operador e fornecedor destes serviços no mercado, aquilo que é o ecossistema e a forma como a interoperabilidade aqui é fundamental para que isto não seja, digamos, uma solução que se vai implementar por uma questão legal. Como dizia o Pedro, isto ultrapassa muito, extravasa muito aquilo que é a questão legal, que é o motivo pelo qual nós sabemos muitas empresas agora vão aderir, mas quer dizer, é como questionar a implementação de uma solução de e-mail ou de uma solução de dados ou de voz ou de comunicações nas empresas. Portanto, nós entendemos a faturação eletrónica como uma commodity por todas as vantagens que trazem do ponto de vista da rastreabilidade, de agilizar os pagamentos. E, portanto, esses, por exemplo, são elementos que por si só são vantagens claras para a adesão a uma solução como esta. E falando em acelerar pagamentos, portanto, as empresas hoje, muitas, vivem com grandes limitações de tesouraria, e é fundamental que os prazos de pagamento sejam acelerados. A fatura eletrónica, e não estou a referir à fatura PDF, mas a fatura eletrónica claramente faz uma diferença substancial, e nós temos visto isso nos mais de 250 hospitais com que nós trabalhamos, e os hospitais e o setor da saúde tipicamente sempre foi visto como um setor que paga tarde. Temos visto que desde há 6 anos atrás, quando iniciámos a implementação da faturação eletrónica, sobretudo com fornecedores de materiais de medicamentos e dispositivos médicos, esse fator mudou radicalmente. Portanto, passaram a receber em prazos muito mais favoráveis do que aquilo que era o histórico. Portanto, isto, a título de exemplo... Deixa-me só complementar. Veja um cenário em plena pandemia, no setor hospitalar, no setor da saúde, em plena pandemia, trabalhar com papel, portanto, muita gente confinada em casa, para o efeito, e muitos profissionais, naturalmente, a trabalhar, mas numa vertente de áreas e departamentos financeiros, logística, de compras, portanto, muitos profissionais estavam a trabalhar em casa. Portanto, a importância da faturação eletrónica neste momento, neste passado recente, foi sem dúvida apoiada pela faturação eletrónica, e como não estava a dizer, e bem, foram muitas as empresas que trabalham com o setor da saúde que aderiram à faturação eletrónica nessa fase, para garantir não só que a sua fatura chegava, portanto, corretamente ao destinatário, porque enviando em papel, enfim, era um risco, mesmo a ficar numa gaveta, portanto, por largas semanas. E, portanto, havia aqui uma quebra, um problema em termos logísticos e de não só suprir as necessidades do hospital, dos hospitais em si, como também para a empresa garantir não só a recepção da fatura emitida, como também o pagamento e a liquidação da mesma. Portanto, dá-vos também esta nota.
Neste registro daquilo que é o ecossistema, e dando aqui o exemplo de como um provider como a Safety, aquilo que nós temos que garantir é um acesso global entre emissores e receptores e garantir que a comunicação das faturas é feita de forma automática, integrada e sem problemas, ou quando os há, que eles sejam devidamente comunicados entre as partes. Mas para que isso aconteça de uma forma completamente agnóstica à localização do receptor das faturas, esteja ele em Portugal ou noutra parte do mundo, ou trabalha ele com outras empresas que não a Safety, é importante esta temática da interoperabilidade. Sejam a ligação que nós temos desde logo, a grande parte do setor público, de grandes empresas e PMEs que têm connosco o serviço de recepção de faturas, permite que também PMEs e microempresas, através do portal, uma solução que também permite aqui o envio de fatura eletrónica de uma forma mais, digamos, que não implica um processo de integração necessariamente. E depois, através das APIs e dos nossos serviços integrados, temos estabelecido com mais de 130 parceiros a ligação direta destes softwares de faturação à solução de fatura eletrónica da Safety. Isto também para garantir que existe uma maior agilidade na implementação deste tipo de soluções. E o facto de depois também estarmos ligados a mais de 40 redes, a própria SPAP, a PEPOL, que dá um acesso também a nível global, nomeadamente ao governo e outras ligações também com empresas, e outras redes que em Portugal também permitem assegurar essa interoperabilidade. Pronto, isso garante que quem fornece este tipo de soluções deve garantir uma cobertura total do envio e da recepção das faturas. Só um ponto adicional, Nuno, e reforçar. Uma empresa que se ligue a um provider de faturação eletrónica, por exemplo, a Rede Safety, garante que estabelece relações comerciais e envia faturas em formato eletrónico para o mundo, ou seja, para todos os clientes, quer sejam individuais, quer seja um mercado empresarial, quer seja o setor público. Portanto, às vezes as empresas ficam com alguma dúvida, mas eu vou aderir ao processo de faturação eletrónica para enviar faturas para os Estados, que é obrigatório. Não. A partir do momento em que implementam um projeto de contas a receber, portanto, envio de faturas para o mercado, garante que todas as faturas são enviadas e centralizadas num sistema desta natureza, um sistema de faturação eletrónico, no fundo, garantindo que o investimento que está numa fase inicial a fazer vai assegurar no tempo o envio das faturas e, mais uma vez, garantir e sublinhar a rastreabilidade de todo o processo, quer seja uma fatura enviada em PDF para um utente, por exemplo, um utente no setor da saúde, um exemplo prático, ou o envio de uma fatura em ADI, fatura eletrónica estruturada, com uma mensagem estruturada de dados, para um hospital público ou privado. Portanto, dar-vos aqui também esse ponto. Fazendo uma implementação do processo de contas a receber, garantem todo o processo de faturação desmaterializado. Aqui também para as empresas que têm relações comerciais com clientes noutros países, a importância e também aqui um pouco aquilo que é a tendência da evolução deste processo de faturação eletrónica, a importância de uma rede como a PEPOL. A Safety é um dos pontos de acesso, ou neste momento é a única ponto de acesso em Portugal para esta rede. A PEPOL, no fundo, é uma rede que dita um conjunto de especificações para a troca de documentos de negócio transfronteiriço, com sistemas a nível de toda a Europa, mas não só, como existem outros países aderentes à PEPOL,
nomeadamente Austrália, Nova Zelândia, Japão, portanto, e que no fundo estão a usufruir desta ligação à Europa, precisamente por a facilitação da troca de documentos financeiros, mas também documentos de negócio, como encomendas, guias, faturas, mensagens e outras. Portanto, como eu dizia, já está em 29 países europeus, para além de Austrália, Canadá, China, Nova Zelândia, Singapura e Estados Unidos. Portanto, a importância deste formato ou desta rede também se pode ver quando falávamos há pouco em formatos, em que em Portugal temos o SWIFT-PT, podem ver que a maioria dos restantes países europeus utiliza como formato o PayPal. Daí a importância de, em Portugal, quem se queira relacionar ou quem se relacione com, nomeadamente com o setor público, mas muito em breve vão começar a perceber essa necessidade por parte de parceiros vossos noutros países. Provavelmente virá o tema do PayPal. Portanto, e é também aqui uma nota importante para que quem não conheça também passe a conhecer desta rede enquanto rede fundamental a nível global para facilitar a transmissão destes documentos financeiros e de negócio. Pronto, relativamente aqui aos temas que nós queremos abordar, acho que já falámos aqui sobre, para além até daquilo que é a realidade em Portugal, mas um pouco a perspectiva daquilo que é a nossa experiência em diferentes setores e também do que esperamos que aconteça a nível europeu e a nível global. Teremos outras sessões em que vamos também abordar tendências da faturação eletrónica a nível global, portanto estejam atentos também às próximas edições. Antes de terminarmos, temos aqui um espaço para questões que poderão desde já colocar aqui no chat. Tínhamos visto aqui a questão da Sofia, que perguntava se o PDF com assinatura qualificada a partir de janeiro de 2023 pode ser utilizado em vez da fatura eletrónica. Posso responder a esta. Portanto, a assinatura qualificada a partir de janeiro é válida para empresas que trabalham com o setor privado. Portanto, a partir de 1 de janeiro, empresas que trabalham com o setor privado e queiram desmaterializar os seus processos podem enviar a fatura, os documentos fiscais, em formato PDF, por e-mail, desde que utilizem a assinatura qualificada para o efeito. No que respeita a trabalho, portanto, a relações comerciais com o setor público, é, no fundo, exigido que trabalhem com fatura eletrónica ou através da utilização do portal eletrónico, que é disponibilizado pela Safety e por outros providers, ou através de um sistema de EDI, e aí terão que integrar, proceder à integração do vosso sistema de emissão de faturas, sistema de faturação, com, portanto, a rede de EDI, a rede e o provider de faturação eletrónica. Portanto, mercado privado, a partir de 1 de janeiro, envio de PDF com assinatura qualificada, Estado, obrigatoriedade de utilização da faturação eletrónica, quer através da utilização do portal ou através portanto, da integração do sistema ou ainda através de uma interoperabilidade de sistemas. Trabalhando com outra rede, poderão enviar as vossas faturas para clientes que trabalhem com outra rede, uma vez que existe uma interoperabilidade entre providers de EDI. O Jorge tinha aqui colocado uma questão sobre se o OCR seria válido a partir de 1 de janeiro. Posso responder que depende, mais uma vez, de que segmento é que estamos a falar. Para o setor público não é possível fazer o envio, portanto, o OCR, no fundo, é um processo que procura automatizar a leitura dos dados de papel ou de PDF. Portanto, é sempre na perspectiva do receptor. Aquilo que podemos dizer é que se para o Estado, para o setor B2G, vai deixar de ser possível a partir de 1 de janeiro o envio de fatura em papel ou PDF, o Estado não deverá ter processos que hoje tem, que nós temos clientes que utilizam esse serviço, mas vai deixar de
supostamente, aceitar faturas em papel e PDF e, como tal, não vão ser sujeitas a um processo OCR. Para o setor privado, ainda vai ser, não sendo obrigatório, esses processos irão se manter. Portanto, aqui estamos a falar sempre da distinção do segmento que está em causa. Certo. Só complementando, no que respeita a processos de OCR com o setor privado, não obstante o facto do receptor permitir o envio de uma fatura, portanto, ou, aliás, a recepção da fatura em PDF via e-mail, o receptor vai ter que, obrigatoriamente, se tiver um processo de contas a pagar, ou seja, de recepção de faturas implementado, vai ter obrigatoriamente que utilizar um sistema de OCR. Porque se, portanto, no vosso caso, empresas enviam uma fatura cumprindo com a legislação da fatura em PDF e por e-mail, se fazem esse envio para uma empresa que tem um processo de faturação eletrónica implementado e que quer integrar dados no seu sistema logístico ou sistema de contabilístico, ou seja, estão um bocadinho a exigir que o vosso cliente monte ou tenha implementado um processo de OCR, captura de dados do vosso PDF assinado para extrair os dados e conseguir integrar no seu sistema de gestão. Vamos bater um bocadinho no ponto que eu referi há pouco. Por isso é que cada vez mais as empresas do setor privado estão a exigir aos seus parceiros, portanto, fornecedores, que trabalhem com o formato eletrónico. Ou seja, podem ter essa base e este input é importante, que nos próximos meses vão assistir várias comunicações de clientes vossos, onde vão perceber que a faturação eletrónica é o caminho. Mesmo a própria assinatura em PDF, que é totalmente legal e está na base do Decreto-Lei 28, se tiverem um cliente vosso que exija a utilização da faturação eletrónica através de um portal que disponibiliza online, ou, no caso de empresas, grandes emissores, para vários setores de atividade ou para vários clientes, naturalmente o processo mais otimizado é integrarem o vosso sistema com um provider de faturação eletrónica, de EDI. Portanto, também focar este ponto. OCR sim para o setor privado, a não ser que as empresas exijam a faturação eletrónica, e mesmo em sede de celebração do contrato, nos RFPs e na celebração dos contratos, assim o exigem, então o caminho é a faturação eletrónica. Eu queria dar uma nota também, que há pouco me esqueci de referir, que, por exemplo, em Itália, a faturação eletrónica entre empresas já é obrigatória desde 2019, e em Espanha já foi anunciado que será obrigatório a partir de 2024. Portanto, Portugal, até o exemplo do que faz em muitos outros casos, relativamente àquilo que é o caminho que Espanha segue, é natural que mais tarde ou mais cedo, e será mais cedo provavelmente do que mais tarde, venha também a ter resolução e um prazo relativamente a essa obrigatoriedade para o setor empresarial. A Helena perguntava aqui, em relação ao envio das faturas PDF para clientes particulares, se estaria... Diretamente do programa, não é? Sim, imagino que se esteja a referir ao portal da Safety, se for esse o caso, sim, portanto, mesmo qualquer que seja o sistema, para clientes particulares, o PDF mantém-se válido, desde que agora assegurando a questão da assinatura qualificada, que passa a ser obrigatória a partir de dia 1. Posso responder aqui ao Jorge, é uma questão muito pertinente e que se tem falado muito nos últimos anos, menos numa fase de pandemia, e daí também termos tido uma série de prorrogações de prazo, portanto, a obrigatoriedade quer da faturação eletrónica com o setor público, quer com o mercado privado no âmbito da assinatura eletrónica de faturas enviadas em formato PDF por e-mail. Nós temos ouvido, enfim, são boas indicações, mesmo a nível europeu, não só aquilo que foi feito com a diretiva comunitária é a mesma, a diretiva comunitária de 2014, que no fundo trouxe a obrigatoriedade da faturação eletrónica para todos os Estados-membros. A transposição ocorreu de forma distinta e faseada no tempo, em função, estamos a falar quer território nacional, quer Espanha, França,
Alemanha, mas eu acredito vivamente que o caminho será também a obrigatoriedade da faturação eletrónica para o setor privado. Portanto, já temos o case setor público, tivemos uma fase de pandemia, que naturalmente não era o momento para o fazer, tivemos agora um decreto-lei 66A que revoga todos os decretos que estiveram na base da prorrogação dos prazos, não só da faturação eletrónica, como outras áreas e setores de mercado, mas agora com esta obrigatoriedade faturação eletrónica do setor público, obrigatoriedade de PDF, acho que o EDI ou faturação eletrónica no setor privado é a próxima etapa. E eu acredito que nos próximos 2 anos teremos novidades nesse capítulo. Bem, entretanto não temos aqui mais questões. De qualquer forma, se entretanto tiverem questões, estamos obviamente totalmente disponíveis através dos contactos que já tenham da Safety ou através do site poderão chegar a nós. Portanto, o Vítor colocou aqui outra questão. Safety é disponível para assinatura qualificada e comercializa pacotes dessas assinaturas. Posso responder a esta? Sim. A Safety tem uma API. Portanto, desenvolvemos uma API que tem vários serviços que podem ser consumidos pelo sistema de gestão das empresas. Nomeadamente, nós temos situações de parceiros, clientes, que nos dizem nós queremos ser nós a enviar a fatura para o cliente. Mas queremos garantir que, já trabalhamos convosco em EDI, queremos garantir que vocês são, no fundo, os responsáveis pela assinatura do documento. Então, a API permite permite que as empresas enviem a fatura para a Safety. A Safety assina o documento, portanto, esse é um dos serviços, assina o documento e devolve ao sistema de gestão da empresa. E aí sim, a comunicação, portanto, o servidor de mail de envio dessas mesmas faturas ficará à responsabilidade da própria empresa. Tem prós e contras. Os prós é na medida em que o timing de envio dessa mesma fatura é definida pela empresa. Ok? Mas tem um contra que já referi há pouco. Enviando através do vosso sistema de gestão a fatura em PDF por e-mail, nunca terão a rastreabilidade desse processo. Se garantirem que o processo de assinatura e envio da fatura é assegurada pela Safety, então, a partir daí, a partir do momento do envio do documento, tem a monitorização, a rastreabilidade total desse documento, para efeitos de controle de pagamentos, enfim, e gestão da faturação que está na rua. Por outro lado, em termos de sistema, ou seja, ou enviam para nós, Safety, através do vosso sistema de gestão, e nós assinamos e devolvemos, ou então nós assinamos, arquivamos o documento pelo prazo legal em vigor dos 10 anos e garantimos o envio para os vossos clientes, e devolvemos essas mensagens de estado, monitorizando todos os documentos. Em termos dos pacotes, sim, portanto, é um serviço de não tanto em pacote, mas é no fundo aquilo que temos feito, é uma subscrição para também ser mais prático para as empresas e para nós. É um processo em função do volume de faturas que as empresas têm anualmente, uma média. Definimos um valor mensal para esse mesmo volume de faturas e no final do ano, enfim, fazemos o acerto, caso seja necessário. Para vos dar nota que a API standard que disponibilizamos no mercado standard, portanto, o consumo dessa informação e sem qualquer apoio do lado da Safety, no sentido de alocação de horas homem, portanto, aqui na linguagem mais tecnológica, essa API é disponibilizada sem qualquer custo. Naturalmente que se as empresas necessitarem de apoio por parte da equipa técnica, tecnológica da Safety, teremos valores, mas também de apoio, mas valores muito razoáveis
face ao que é praticado no mercado. Portanto, penso que são estes os pontos. Sim, acho que se responderam às questões que aqui estavam, pelo menos. Como eu dizia, se houverem outras questões, estamos totalmente disponíveis para responder pós-sessão. E convidar-vos a assistir às próximas edições, onde prometemos não ter este atraso. Agradecer mais uma vez a vossa paciência de terem aguardado daquele período inicial até ao início da sessão e de, portanto, esperar contar convosco nas próximas edições dedicadas a temáticas diferentes nestas webinars de serviço. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Resto bom dia.